Salmo de número 88, nós leremos todo esse salmo. Todos encontraram? Amém? Eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto, que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de Tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a Tua ira. Tu me abates com todas as Tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrará Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pede a Ele que fale conosco, ilumine nossa mente, nosso coração. Deus, nós nos achegamos à Tua presença mais uma vez. E nós reconhecemos, Deus, o quanto nós somos pequenos e limitados. E completamente carentes do Senhor. Por isso nós suplicamos a Ti nesse momento. Derrama graça abundante neste lugar. Desejo sincero, Deus, do nosso coração, é ouvir a voz do Senhor. É sairmos daqui, Deus, sabedores de que, de fato, estivemos com o Senhor. Que tudo aquilo, Deus, que tentar distrair-nos da Tua palavra, possa ser removido pelo Senhor. Que nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, estejam unicamente cativos à palavra do Senhor agora. Para que por meio deste salmo tão precioso, sejamos instruídos por Ti. Ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se o seu problema jamais for resolvido? E se a sua enfermidade jamais for curada? E se a sua crise jamais for ser resolvida? Se sua tristeza, sua angústia, sua dor
sua mazela, tudo aquilo que tem ferido você, até o dia da sua morte não se resolver. O que você irá fazer? E se a sua história é em vida, não recebeu o fim que você tanto esperava? E se você nunca ficar rico? Nunca ter o carro que você desejou? E se você passar a sua vida inteira acometido de uma depressão, ansiedade, alguma angústia do tipo? O que você fará? Essa pergunta é importante, irmão, porque nós fomos enganados por muito tempo quanto à realidade do que é ser cristão. Por muito tempo nós fomos ensinados de que se nós formos piedosos o suficiente, nós não experimentaríamos de tempos de angústia. Nós fomos catequizados por muito tempo, evangelizados por muito tempo, a entendermos que ser cristão é ser um tipo diferente de pessoa que está alheio à realidade de dor. Não é à toa que, via de regra, as mensagens de evangelismo que nós ouvimos é: vem para a minha igreja e os seus problemas vão resolver. Vem para a minha igreja e você vai abandonar os seus vícios. Venha para a minha igreja e você vai encontrar alegria. Venha para a minha igreja, você vai ser curado. Não é à toa que muitas das igrejas neopentecostais focam em cultos onde curas, libertações, promessas e profecias de riquezas são o grande centro dos seus cultos. Porque parece que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem a respeito da nossa redenção e da promessa do fim. Parece que ser cristão significa ser um tipo diferente de pessoa que jamais experimentará coisas ruins. Se você for piedoso, então, aquele irmão que não deixa de participar de nada, que é dizimista fiel, participante assíduo do culto, você que canta com todo o fervor na sua adoração, parece que isso se tornou uma cédula de barganha para que você não experimente mais circunstâncias ruins da vida. E o grande problema, irmão, é que isso não existe em lugar nenhum da palavra de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia você tem uma promessa de uma vida isenta de dor aqui. Em nenhum lugar da Bíblia existe para você uma promessa de solução para o seu problema aqui. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra uma promessa de que você, que é cristão, aplicou em si mesmo uma vacina antidor. E o salmo que nós lemos, irmão, é exatamente a descrição da vida de alguém extremamente piedoso que não viu, enquanto vivia, a solução para o seu problema. Esse é o único salmo da Bíblia, um salmo de lamento, em que não há mudança de tom, em que não há descrição de uma ação de Deus para resolver o problema do salmista. O salmo começa com uma descrição de sofrimento e ele termina com uma descrição de sofrimento. Ele termina com um clamor de um atribulado e ele termina com a descrição de alguém que só tem como companhia trevas, angústia, sofrimento. E a pergunta que você precisa fazer, irmão, é: e se você não receber
assim como esse homem não recebeu a solução do seu problema. E se não houver final feliz aqui em vida para a sua história? O que você vai fazer diante do Deus que você diz crer? Emã nos oferece uma resposta. E ele começa dizendo assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Nós não estamos falando, irmãos, de um homem que não era um conhecedor da palavra de Deus. Nós não estamos falando de um homem que não tinha uma boa teologia. Não era um homem que não conhecia todas as promessas do pacto que o Senhor havia feito para o seu povo. Nós estamos falando aqui de um dos grandes sábios do tempo de Salomão. Um daqueles que foi designado para compor hinos ao Senhor. E que juntamente com seus irmãos, e o Salmo de número 89, que está em sequência, é o Salmo de Etã, irmão de Emã, o Esraíta. Nós estamos falando de um homem que estava no templo, era um levita, cantava ao Senhor, compunha canções belas ao Senhor, era alguém que conhecia de fato Yahvé. Se você perceber, no texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: ó Yahvé, Elohim da minha salvação. Ele sabe os nomes de Deus, ele sabe a quem ele está invocando o Deus da aliança, ele conhece isso, ele sabe disso. Mas o fato de saber tais coisas, o fato de ser piedoso como era, de participar de composições, de cantar louvores ao Senhor no templo, não isentou Emã de dizer que ele já estava farto de sofrer. Não isentou Emã de enfrentar por toda a sua história angústias e tribulações. Se você andar um pouco, lá no verso de número 15, ele vai dizer: ando aflito e prestes a morrer. Desde quando? Desde moço, desde pequeno, desde jovem, desde muito cedo, eu ando prestes a morrer, eu ando aflito. Piedade não fará de você alguém que não experimentará sofrimento. Muitas vezes, piedade custará a você muito sofrimento. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo, sofrerá, será perseguido. Piedade não é moeda de barganha. Piedade não é o jeito que você vai encontrar para deixar de experimentar as tribulações que irão vir. Piedade é o recurso que nós temos para nos lembrar quem é o nosso Deus durante a tormenta. Por isso que esse homem começa dizendo assim: eu estou clamando, não é um Deus qualquer. Eu não estou clamando no dia da minha angústia ou na minha vida angustiosa. Eu não estou clamando a um Deus falso, a um Deus que não se importa com o seu povo, a um Deus que não se faz presente no meio do seu povo. Eu estou clamando a Yahvé, ao Deus da aliança, ao Deus de Jacó, ao Deus de Moisés, ao Deus que libertou o seu povo do cativeiro, aquele que fez aqueles gloriosos sinais no meio do deserto, aquele que continuou sustentando o seu povo durante muito tempo. Quem eu estou clamando é o Deus que de fato é um Deus poderoso, é um Deus bom, é o Deus real. Por todas as vezes que você vê Emã dizendo, eu estou clamando ao Senhor, verso de número 1, verso de número 9, verso de número 13, todas as vezes, versos 14, todas as vezes em que ele menciona o nome do Senhor, Emã está chamando o nome do Deus da aliança,
o Deus pactual. Porque a piedade de Emã fazia-o olhar para o lugar certo para enfrentar essa vida turbulenta que ele enfrentava. Não para isentá-lo, mas sim para tornar esse momento talvez mais fácil de se enfrentar. Sua piedade, irmão, precisa colocar você no dia da sua angústia, ou durante a vida que você está vivendo, cheia de angústias, de joelhos diante de Yahvé. Você pode ter os melhores médicos, ter o melhor plano de saúde, ter condição de comprar só os medicamentos de nome, e nunca comprar um genérico. Você pode ter todo o recurso do mundo, mas se no dia da angústia os seus joelhos não estiverem diante de Yahvé, nada dessas coisas poderá oferecer você a solução do que você vive. Sua piedade deve conduzir você aos pés do Senhor. Oh Deus, o Deus, e Ele vai dizer, da minha salvação. Emã não está falando de um Deus que ele não conhece. Emã não está falando de um Deus que ele não havia provado. Emã não está falando de um Deus que fez por outros apenas. Emã está falando do seu Deus. Porque Emã entende que, apesar de ser o Deus de Israel, Yahvé era o Deus pessoal dele. Havia um relacionamento estrito entre ambos. E Emã experimentava e se deleitava de comunhão com esse Deus. Emã, ele era piedoso, ele era íntimo, ele conhecia esse Deus, era parte de sua vida. Por isso o clamor dele é um clamor não a um Deus que parece distante demais, por mais que ele vai declarar mais à frente, que ele não sente mais essa presença de Deus, mas Emã está falando do seu Deus. Ele sabe quem é o seu Deus. Não é o Deus que tem compromisso de resolver os nossos problemas, mas é o Deus que nos dá redenção. Ó Deus, o meu Deus da salvação. Dia e noite, diz Emã, dia e noite eu choro diante de ti. O que Emã está nos ensinando, irmãos? Emã está nos ensinando que nos dias das nossas angústias, nós precisamos orar ao Senhor. Mas essa oração, irmão, não é uma oração simples. Não é algo pontual. Emã diz que essa oração precisa ser contínua, constante, intensa. Dia e noite. Ele chora, ele grita, ele clama pelo Senhor. Um dos nossos problemas é que quando a dor vem, quando a angústia vem, quando os problemas nos cercam, ao invés de fazermos como este homem e nos achegarmos à presença do nosso Deus, nós fugimos da presença dele. Basta percebermos quais as reuniões da igreja menos frequentadas. Daqui a pouco vamos ter 24 horas de oração. E há uma dificuldade em preenchermos todos os horários. Muitas vezes as dificuldades dos nossos problemas, irmãos, elas são tamanhas
Porque os nossos joelhos não se dobraram diante daquele que é mais elevado do que todas as coisas. Os nossos problemas, na maioria das vezes, eles estão diante de nós e eles ofuscam dos nossos olhos a majestade do nosso Deus. Por isso que nós desesperamos, porque nós nos esquecemos que o nosso Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Nós nos esquecemos que o nosso Senhor é o Todo-Poderoso. Nós nos esquecemos que o nosso Senhor é aquele que retirou um povo com mão forte e fez sinais nunca vistos. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é aquele que usa um homem franzino, frágil, para derrubar e destruir um gigante. É que usa as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Nós olhamos para os nossos problemas, olhamos para as nossas angústias e nós projetamos tais coisas como se elas fossem maior do que são. E Emã está convidando a você, assim como ele, a se prostrar de joelhos diante da majestade de Yahvé, diante da majestade do Deus da nossa salvação, para reconhecer quem Ele é diante do nosso sofrimento. E isso não é algo que você vai fazer uma vez e nunca mais vai fazer. É para você fazer todos os dias, em todas as circunstâncias, para que quando o problema chegar, seus olhos estejam cravados na eternidade, para que os seus olhos estejam cravados naquele que se fez carne e habitou no meio de nós, para que seus olhos estejam cravados naquele que prometeu sustentar o seu povo no meio de todas as coisas. Dia e noite, diz Emã, ele clama. Chegue, verso 2, à tua presença, a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. E o que a irmã está nos dizendo, irmãos? Irmãs, não está dizendo para você que no momento em que você clamar, no momento em que você buscar, que você prostrar os seus joelhos, Deus vai responder aquilo que você está pedindo. Emã não está dando a você uma falsa ilusão de que os seus joelhos dobrados vão fazer com que Deus resolva as coisas instantaneamente. Deus não é como o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, o gênio sai e ele te concede 3 desejos. Deus não é o nosso serviçal, que está com a bandeja na mão para resolver as suas questões. O que Emã está dizendo é que apesar da resposta, apesar da prontidão, apesar da solução do problema, ele continuava todos os dias clamando ao Senhor, pedindo a esse Deus que se fizesse presente, que se fizesse sentível, para que ele pudesse ouvir a oração deste homem atribulado e dar solução ao problema. Mas a grande questão é que Emã não tem essa solução. Emã não vê a solução do seu problema, mas Emã continua crendo. Mesmo que uma fé frágil, fraca, Emã continua olhando para o seu Deus e dizendo, assim como Jó, mesmo que o Senhor me mate, eu continuarei crendo em Ti. Para onde você tem levado, irmão, os seus problemas? A quem você tem entregado suas angústias e mazelas? Para onde você corre quando o dia mal chega? E se Deus não responder sua oração, o que você faz? Emã diz, dia e noite, eu clamo. Mesmo que Deus não responda, dia e noite, eu clamo. Sabe, os planos, projetos, aquelas causas que você já deixou de orar há muito tempo,
Irmã diz para você, não é tempo de parar de orar. Se Deus não disse para você não ainda, dia e noite, clame a Yahvé. Sua piedade precisa colocar você de joelho diante do Senhor. Sua piedade precisa fazer você se achegar a Ele e gritar por socorro. E aí a irmã continua. A irmã diz assim: eu clamo a Ele porque a minha alma está farta de males. E essa palavra farta aqui, ela traz a ideia de alguém que comeu muito, mas muito, e já não aguenta colocar mais nada para dentro. Nem a sobremesa, que geralmente a gente dá aquela desculpa, né, que tem um estômago só para ela, consegue mais comer. E ele está dizendo assim: eu já não aguento mais sofrer. Tudo que eu poderia sofrer, eu já sofri. O meu coração, a minha alma, a minha vida está farta, está plena, está cheia de sofrer. Eu não aguento mais. Por isso eu clamo pelo fato de que eu não aguento mais sofrer. E se isso me custar orar um dia, eu vou orar. Se isso me custar orar 2 dias, eu irei orar. Se isso me custar orar a vida inteira pela mesma coisa e Deus não resolver, eu vou orar. Porque eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Yahvé. Eu sei quem é o Deus da minha salvação. Por isso, eu irei orar a Ele. Nos dias da sua angústia, você precisa entender isso, irmão. Eu sei que dói. Eu sei que incomoda. Mas nosso sofrimento, aquilo que já nos basta, aquilo que já está nos fazendo sofrer demais, precisa ser levado diante dele. Davi sabia disso. E no Salmo de número 139 ele dizia: se há em mim alguma coisa que eu não consigo resolver, se há em mim um caminho mau, quem é poderoso para reconduzi-lo? É Yahvé. O salmista sabe que esse Deus é o Deus da misericórdia, ele sabe que é o Deus da compaixão, ele sabe que é o Deus todo-poderoso, e já que a minha vida está farta de males, eu já à beiro da morte, diz ele, é a esse Deus que eu irei levar a minha súplica, é a Ele que eu irei levar a minha angústia, independente de quanto tempo me custar. Eu preciso chegar a Ele e apresentar a minha alma, que está capengando e já não aguenta mais. Porque Ele vê, Ele sabe. Ele sabe. E percebe que estar farto de males, estar cheio de sofrer, não faz com que Emã abandone a esperança do seu coração. Porque o que Emã vai fazer a partir de agora? Emã vai começar a expressar como que ele se sente. Como é que está o seu coração? Como é que está a vida dele? Ele começa dizendo no verso 3, a minha vida já se abeira da morte. É como você pergunta a alguém que está sofrendo, angustiado há muito tempo. Você pergunta assim, irmão, como é que você está? Pastor, eu estou meio que morto-vivo. Mais para lá do que para cá. Eu já não estou aguentando mais. E a irmã está dizendo, o meu sofrimento, que já me acompanha desde moço, me faz me sentir como alguém que está morrendo. Aí ele diz, eu sou contado com os que baixam a cova. No original, a tradução seria assim, eu estou livre da terra dos viventes. Era como se ele estivesse dizendo assim,
como eu estou vivendo agora, o modo como a minha vida está, as angústias que me alcançaram, me fazem agora ser inútil e não prestar para mais nada na vida. Eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais caminhar, eu não consigo mais viver bem no meu relacionamento. Tudo aquilo que eu faço na terra dos viventes é como se não pudesse mais ser feito. É como se eu estivesse sendo livre desses compromissos. Como alguém que está morrendo. Alguém que está em estado terminal não recebe uma enxada na mão e vai capinar um lote. Alguém em estado terminal, no leito de um hospital, entubado, já quase morrendo, não vai conseguir fazer nada. E ele está dizendo, eu sou alguém assim. E talvez você está aqui, você esteja da mesma forma. Talvez você já não consegue mais. Seu sofrimento faz você olhar para a vida e não querer mais vivê-la. Eu sou, diz ele, ainda no verso 4, como um homem sem força. E é curioso, porque a palavra que é usada aqui no original para homem, não é a palavra comum da Bíblia para homem. Comumente na Bíblia, você vai encontrar a palavra ish no original para homem. Aqui, o autor está usando a palavra Geber, que era usada em um contexto muito específico. Era um homem forte, preparado, que estava pronto para aguentar tudo e todos. É a mesma palavra lá de Lamentações capítulo 3, no primeiro verso, que descreve o homem que deveria guardar o povo do Senhor da ira de Deus que viria. E Emã está dizendo que ele, como esse homem forte, preparado, pronto para suportar tudo e todos, ele não suportou mais as angústias, as tribulações que o alcançaram. Ele agora, subjugado pela tormenta, está sem força. Ele é como um soldado, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Naquele tempo, não havia hospital, UPA, ambulância. Se alguém era ferido brutalmente em uma guerra, ele era lançado em uma cova, junto com vários corpos. E a única expectativa que ele tinha era de que pouco a pouco sua vida minguaria e ele iria morrer. E Emã está se sentindo assim, como um homem que não aguenta mais, subjugado, sem força, que de pouco a pouco espera morrer. E o que você faria agora, né? Nesse momento, irmão? O que você faria com este sofrimento? E talvez você esteja aqui hoje e esteja assim, que está vendo de pouco a pouco a vida passar, esperando apenas aquele dia onde os seus olhos fecharão e não abrirão mais. Porque o seu sofrimento ofuscou de você quem é Yahvé. Talvez a sua depressão está conduzindo você para esse caminho de já não aguentar mais. Talvez seu casamento frustrado, seus filhos, a ausência de dinheiro,
a ausência de saúde, estejam fazendo com que você se sinta da mesma forma como aqueles que já não têm mais esperança. E o que você vai fazer com isso? Irmã está dizendo para você: achegue-se a Yahvé e grita bem alto. Mesmo que ele não responda, dia e noite, clame a ele. Irmã continua, e irmã agora vai começar a dizer para nós qual era a percepção que ele tinha de suas dores. Irmã vai começar a descrever que para ele, tudo aquilo que ele estava passando, ele só passava porque Deus havia o colocado lá. E para o judeu do Antigo Testamento, não era problema entender a soberania de Deus no meio do sofrimento. O judeu entendia, até mesmo melhor do que nós, que de fato, em todas as coisas, Yahvé fazia com que essas coisas moldassem quem nós somos, cooperassem para o bem do povo de Deus. Então ele começa dizendo: foi o Senhor, tu me puseste na cova mais profunda. Tu me colocaste nos lugares tenebrosos e nos abismos. Foi a ira do Senhor que está sobre mim pesando. É o Senhor que está me abatendo com as suas ondas. É o Senhor que apartou de mim os meus conhecidos. É o Senhor que me fez objeto de abominação para com eles. É o Senhor que me fez preso e já não me deixa sair. É o Senhor quem faz os meus olhos desfalecerem de aflição. Em tudo isso, Emã consegue reconhecer que Deus estava soberanamente controlando sua história. E isso, ao invés de levá-lo ao simples questionar a bondade de Deus, ao simples questionar que Deus bom é esse, que permite coisas ruins acontecerem, faz com que Emã, na verdade, comece a suplicar mais a Yahvé, porque uma vez que é Yahvé que o coloca no sofrimento, é o mesmo Yahvé que o sustenta pelo sofrimento, e é o que vai o tirar no sofrimento. Ele sabe que Deus é o Deus que não perdeu o controle da história. Assim como muitas vezes para o povo de Deus, as coisas estavam desesperançosas, e Yahvé ia lá e resolvia o problema. O mesmo povo que Yahvé mandava para destruir o seu povo, era o povo que recebia da mão de Yahvé a justa punição. A irmã sabe disso. E ao invés de questionar a soberania de Deus, a irmã diz: versículo de número 9, dia após dia venho clamando ao Senhor. Independente do tamanho, da proporção e do quanto tem durado suas angústias, Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua história. Não existe problema grande demais que Ele não possa resolver. Ele continua soberano, fazendo com que todas essas coisas cooperem para você. Ele é aquele que sustenta você para que você possa declarar como o apóstolo Paulo: todas as coisas eu posso em quem me fortalece. Eu não sei como sua tristeza, como a sua dor, a sua angústia tem subjugado você. Mas eu sei aquilo que Emã reconhece no Salmo. Yahvé continua soberano, reinando, conduzindo você durante o tempo da peregrinação. Por isso, irmão, dia após dia, clame
ore, chore. Dia após dia, dia e noite, clame. Porque Ele continua sendo o início e o fim de todas as coisas. O sustentador do universo. Aquele que disse que guardaria os nossos pés para que Ele não vacilasse. A sombra à direita, o socorro presente. Mesmo que não vejamos tais coisas. A partir do versículo 10, ele vai começar a mostrar para nós, até o versículo de número 12, qual tem sido o conteúdo dessa oração. Ele vai dizer assim: mostrará tu prodígios aos mortos? Os finados se levantarão para te louvar? A bondade do Senhor vai ser proclamada lá na sepultura, lá no mundo dos mortos? A tua fidelidade vai ser proclamada nos abismos? A sua justiça na terra do esquecimento? Em resumo, o que Emã está falando é: Senhor, apressa-te em me livrar, porque qual benefício há em o Senhor não me resgatar agora? Qual é o benefício que há em o Senhor não resolver o meu problema hoje? Será que o Senhor vai fazer milagre por alguém que morreu? Será que lá na sepultura, lá no mundo dos mortos, a bondade, a fidelidade, o amor pactual do Senhor vai ser proclamado? Será que lá haverá pregação do Evangelho para os mortos? Será que alguém entre os mortos se levantarão para adorar o Senhor? Apressa-te, há mais proveito em o Senhor resgatar-me agora do que eu morrer e não ser resgatado. O que Emã está basicamente falando é: existe mais proveito para o reino, a minha vida, do que a minha morte. Porque enquanto eu estou vivo, há mais um pregador da justiça, há mais um cantor no coral do povo de Deus, há mais alguém que está disponível para o serviço do reino. Apressa-te, corre, resgata-me. Mas Emã diz assim: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Sabe por que Emã fala isso logo agora? Porque Emã não teve resposta para a sua oração. Emã clamou, clamou, clamou. Mesmo sendo piedoso, justo, havendo mais benefício para o reino, a vida dele, Deus não respondeu Emã. Mas Emã continua clamando ao Senhor. E olha o que o texto diz: e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Bem de madrugada, enquanto todos estavam dormindo, Emã estava diante do Senhor, orando. O que a gente faz quando Deus não resolve nosso problema? A gente ora. Se Deus não resolver a nossa situação, nós continuamos crendo. Nós continuamos de joelho, aguardando Yahvé. E a partir do versículo 14, Emã continua expressando como que isso está trazendo tristeza para o coração dele. Ele diz: por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? A dor mais intensa de Emã era não conseguir sentir a presença de Deus. Era não conseguir ver que o Deus da promessa, o Deus pactual, o Yahvé que ele clamava, estava do lado dele. Era fazer com que toda a teologia
se apresentasse como prática agora, ele vai dizer: Senhor, até quando eu não vou conseguir sentir uma fagulha da sua presença? Porque Emã sabe, irmão, que se caso Deus se manifestasse um pouco que fosse, um simples sussurro de Deus ao coração daquele homem, Emã seria renovado de tal forma que ele continuaria perseverando, independente de quanto tempo isso demorasse. Mas o grande desafio da fé cristã e da maturidade cristã é continuar perseverando, mesmo que isso não aconteça, mesmo que Deus não sussurre, mesmo que Deus não resolva. É continuar clamando, é continuar crendo, é continuar diante de Deus, mesmo que ninguém ao nosso redor faça isso, mesmo que nenhum dos nossos amigos nos acompanhe, mesmo que os nossos amigos não entendam as nossas dores, mesmo que os nossos amigos nos tratem como alguém rejeitado por Deus, nós precisamos continuar crendo, continuar perseverando, continuar orando, continuar olhando para o amor pactual de Deus por nós, que apesar das circunstâncias não muda. É declarar como Paulo em Romanos 8, qual dessas coisas, do tempo presente, do tempo por vir, visíveis ou invisíveis, podem mudar o amor de Deus por nós? A resposta é nenhuma delas. Por isso que Ele pode todas as coisas, Ele pode sofrer todas as coisas, porque Deus está fortalecendo seu coração. Por isso ele pode declarar, crendo que por mais que Deus não tivesse removido o seu espinho, a graça de Deus era suficiente para o coração dele. O nosso desafio é continuar caminhando, mesmo que Ele não demonstre para você, da forma como você espera, que Ele está aí. Porque a fé muitas vezes não vai ser sentida. É fé, é crer, é olhar para as suas promessas e saber que Ele continua sendo Deus. Ele continua: eu ando aflito, prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, me rodeiam como ave, é como uma enchente, é como um dilúvio. Como aquelas águas que sobem rápido e não dá tempo de você recuperar muita coisa. As angústias que o cercavam eram assim. E aí ele termina com talvez a frase mais triste do Antigo Testamento. Ele diz assim: para longe, afastaste de mim, amigo e companheiro. Emã não está dizendo nesse momento que Deus afastou os amigos dele. Emã está dizendo que ele sente que o Senhor, que é seu amigo, está ausente. A crise de Emã termina em saber que a única coisa que ele consegue enxergar são as trevas que o cercam. Emã não conseguia olhar para o futuro e saber que um dia as trevas se dissipariam. Mas eu e você, irmãos, sabemos algo que Emã não sabe. Ou pelo menos não sabia quando compôs esse salmo. Nós sabemos que um dia um homem chamado Jesus, a luz do mundo, brilhou nas trevas do nosso coração. Nós sabemos que Ele, sendo Deus, se fez homem, assumiu e carregou todas as nossas angústias, para que eu e você tivéssemos a expectativa de um lugar sem. Emã não sabia que um dia o homem de dores, que sabe o que é padecer, estaria
muitos metros de altura do chão, e as trevas que cercavam Emã cercariam os céus daquele dia. Emã não sabia que um dia Deus desampararia alguém de fato, para que ele pudesse amparar seus filhos, para que ele pudesse amparar a mim e você. O que Emã não sabia, nós sabemos. Nenhuma das mazelas que ele experimentou, nenhuma das mazelas que nós experimentaremos, nenhuma das angústias que tem nos alcançado, podem ser comparadas com a glória do lugar que ele preparou para nós. Jesus tomou o lugar de Emã, Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o seu lugar, removeu as nossas angústias e mazelas e nos deu a esperança de um novo céu e nova terra longe delas. Por isso você pode continuar se achegando à presença dEle, entregando a Ele suas angústias, clamando a Ele, porque há uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma promessa de que naquele dia, na cidade santa, não haverá mais a necessidade de sol nem lua, não haverá necessidade de iluminação pública, porque o sol da justiça brilhará no meio do seu povo. E todas as mazelas e trevas que estão no seu coração encontrarão resposta, porque ele, sendo a luz do mundo, brilhou. E a Escritura diz: e as trevas não puderam resistir. E esse Jesus, irmãos, ele faz um convite para você. Há um convite de Jesus em Mateus capítulo de número 11. A você que, assim como Emã, está cansado, farto de sofrer. Há um convite da parte de Cristo para que você se achegue a Ele. Ele diz assim: todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, e eu darei alívio. Tome do meu jugo, porque ele é suave. O meu fardo é leve. Inúmeros homens de Deus enfrentaram a vida sem receber respostas para suas angústias. Muitos deles morreram sem ver a solução dos seus problemas. E pode ser que com você também seja assim. Mas nós seguimos não por aquilo que vemos, seguimos por aquilo que cremos. Nós seguimos caminhando por fé e não por vista, confiados no convite gracioso de Jesus, que nele nós podemos descansar. Talvez você está como Emã, e você precisa dessa noite entender que o convite de Jesus não é para resolver sua vida aqui, mas é para dar vida eterna para você. As dores a gente vai dando um jeito. As angústias nós vamos suportando. Porque há esperança de um dia as lágrimas serem enxugadas, a tristeza ir embora, o luto não existir mais. Eu quero convidar você a orar nesse momento. E a fazer aquilo que Emã fez. Se achegar à presença do Deus da sua salvação. E clamar a Ele. Coloca seu coração diante dEle. Seus problemas, suas tristezas. Porque nós podemos descansar nele, mesmo quando a vida parece sem esperança. Então ora ao Senhor, tenha esse tempo com Ele.
Nossas angústias, irmãos, não podem fazer com que nós nos esqueçamos quem é o nosso Senhor. Os diagnósticos dos médicos não podem nos fazer esquecer quem é Yahvé. As circunstâncias da vida não podem nos fazer esquecer quem Ele é. Todas as angústias e mazelas que nós enfrentamos precisa nos lembrar que Ele permite que sofrimentos nos alcancem, para que eu e você nos lembramos que o nosso lar não é aqui, que nós pertencemos a um lugar santo, onde o sofrimento não existirá. O sofrimento não é o seu fim, porque os sofrimentos de Jesus compraram para nós uma eternidade sem dor. Então, irmão, por mais difícil que seja, renova a esperança do seu coração. Dia e noite clame a Ele. Grita bem alto, porque Ele continua sendo o Deus de Emã. E mesmo que o final feliz não chegue aqui, nós somos mais do que vencedores nele, para um lugar onde a alegria nunca mais vai deixar de existir. Sempre teremos ela, porque estaremos com o nosso Senhor.